Oi, 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 boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Bazar Horizonte. Eu sou Ana Raquel, professora e embaixadora Linhas Corrente, e na aula de hoje eu vou te ensinar essa peça super linda, que é um turbante faixa para bebê. Olha só que coisa mais linda, com esse lacinho, utilizando o mais novo fio da coleção de outono e inverno da Linhas Corrente, o Stylo. Olha só que lindo que ele é. Vou mostrar para vocês também as características do fio, tudo certinho, e todos os materiais que eu mostrar aqui para vocês vão estar disponíveis no site do Bazar Horizonte. Então é só mandar um eu quero, que as meninas da equipe vai selecionar para vocês e vai falar todas as informações para você adquirir esse mais novo fio. Sejam todos bem-vindos. Já vai encaminhando essa live para mais crocheteiras, tá? Eu percebi, né, que acabou caindo a live algumas vezes, então vamos enviar essa live aí para todo mundo fazer esse passo a passo bem legal. Então, deixa eu ver aqui o pessoal, se já está todo mundo chegando. Ana, seja muito bem-vinda, boa tarde. Rosiane, seja bem-vinda. Já vai me falando também de onde vocês falam aqui, que eu quero acompanhar tudo, tá? Qualquer dúvida também com relação à nossa aula, com relação ao fio, se você quer saber mais, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar acompanhando, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês a peça certinho e depois eu vou mostrar para vocês esse fio maravilhoso que é o fio da linhas corrente da nova coleção. Olha só que coisa mais linda. Eu vou colocar ele aqui pro cantinho e vou mostrar a peça para vocês. Esse é um turbante modelinho infantil, super fofo, olha só. Ele tem essa parte mais grossinha mesmo para poder esquentar a orelhinha do bebê, né, da criança. Esse é o modelinho RE na 6 meses, mas na aula eu vou mostrar para vocês os tamanhos maiores, tá? Então ele tem esse laço super lindo e por ser confeccionado com essa lã, né, que ela é 100% acrílica, ela torna muito macia. E essa nova tecnologia que a Linhas Correntes está trazendo com essa nova coleção é trazer essa maciez para os fios. Então, ela é muito confortável para bebê e eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Na aula eu vou mostrar para vocês também em vários tamanhos, tá bom? Esse é o tamanho 6 meses, tá? Mas eu vou mostrar para vocês com um tamanho maior. Deixa eu mostrar para vocês aqui o fio. Deixa eu ver aqui. Olha só que lindo. Nesse projeto eu vou estar utilizando uma agulha um pouquinho mais grossa, tá? Pra gente fazer. Olha só. Estão me ouvindo bem? Amigurumi tá perguntando se esse fio também é indicado para amigurumi. E sim, tá? Ele é um fio muito macio. Olha só, eu vou tentar mostrar para vocês a espessura dele. Super macio e ele é um pouquinho mais grossinho, tá? Olha só. Essa cor é a cor rosa. Eu trouxe para vocês em 3 cores, certo? Tanto nessa cor do azul, o bege e esse rosinha. Mas aqui no Bazar Horizonte você encontra todas as cores do nosso fio Stylo da nova coleção. Tanto ele como toda a coleção, que tá a coisa mais linda, vocês precisam conhecer. Olha só. Eu vou começar mostrando para vocês as características desse fio, tá? E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu tô tentando acompanhar tudo, tá? Olha só. Esse fio, ele é um fio 100% acrílico, tá? Tem uma espessura um pouquinho mais grossinha, certo? Então, o tex dele é um pouquinho mais grossinho, é o tex 769, certo? A agulha recomendada para utilizar esse fio é entre a 5 e a 7.
E para tricô é entre a 5 e a 7 também, certo? Porque ele é um fio mais grossinho, então ele necessita de uma agulha maior, tá? Aqui, em todas as embalagens do fio da nova coleção da Linhas Corrente, você vai encontrar aqui esse QR Code, onde você vai colocar sua câmera e vai cair no site Linhas Corrente com todas as receitas utilizando o fio Stylo e todas as receitas de todos os fios, tá? Da nova coleção. Esse novo ele tem 170 metros, mas ele rende muito, tá? Além de super fofinho, ele rende bastante. Então, ó, para a faixa eu utilizei esse tom de rosa, que é um tomzinho de rosé, é um rosa bem lindo, tá? E gastei muito pouquinho e muito rápido de fazer, certo? Então, aqui, nesse projeto, eu utilizei a agulha 4,5 milímetros da Prim, certo? Mas você pode utilizar uma agulha maior ou uma agulha menor. E esse fio para amigurumi, ele é perfeito porque ele é muito fofinho. Ele é 100% acrílico, mas ele é muito fofinho. E eu queria que vocês sentissem a textura dele, como ele é maravilhoso, olha só. Certo? Então, qualquer dúvida que você tenha com relação a esse fio, você deixa aqui nos comentários, tá? E já me fala se já podemos começar a nossa aula. Se podemos começar a nossa aula de hoje, coloca aqui, ó, vários coraçãozinhos, que eu quero ver muito coraçãozinho subindo, que eu sei que é um sinal para a gente começar a nossa aula, certo? Então, nessa aula, eu vou utilizar o fio na cor rosé, tá? Mas eu vou deixar o outro aqui também no cantinho. E caso você tenha alguma dúvida, é só me perguntar que eu tô aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer a nossa faixa turbante pela base, tá? A base é essa parte aqui de dentro da nossa faixa. Esse modelinho é um modelinho RN, há 6 meses, tá bom? Mas eu vou mostrar para você durante a aula os tamanhos para você conseguir fazer o tamanho maior, certo? Então, fiquem atentos para você não perder os centímetros para fazer a nossa faixa, tá? Eu vou trabalhar com correntinhas, mas eu vou trabalhar também com a fita métrica, porque aí vai depender muito do seu ponto. Se o seu ponto for mais apertadinho e queira crescer, precise crescer um pouquinho mais de carreiras, você vai com a fita métrica, que dá super certo, tá bom? Então, eu vou deixar a faixinha aqui no cantinho, para quem está chegando poder saber qual peça que estamos utilizando na aula de hoje, e vou começar a nossa aula, tá? Eu vou começar pela base, tá bom? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês a espessura do fio, como ela é maravilhosa, muito fofinha de trabalhar. Olha só como ela é mais grossinha, certo? Então, ele é um fio muito bom de trabalhar, confortável, fofinho. Então, para peças infantis ele é perfeito, mas você pode utilizar também para peça de adulto, que dá super certo, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo um nozinho corrediço no nosso fio. Puxo bem e vou começar a subir correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui no tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, tá? Para ficar nesse tamanho aqui. Caso você queira fazer um pouquinho mais largo, você pode subir mais correntinhas, que dá super certo. Depois que você fez as 11 correntinhas, ao contar da agulha, deixa eu tentar focar aqui, na segunda correntinha, eu vou voltar trabalhando ponto baixo, pegando apenas as alcinhas de fora. Então, eu faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, certo? Dessa forma. Então, se eu subir 11 correntinhas e vou voltar na segunda, eu vou voltar com 10 pontos baixos. E aqui eu vou trabalhando, pegando apenas as alcinhas de cima.
ponto baixo até chegar aqui na última, certo? Olha só. Ela vai ficar com 11 e volto com 10 pontos baixos, certo? Caso você queira fazer um pouquinho mais largo, você pode aumentar a quantidade de correntinhas, como 15 correntinhas, 14 correntinhas, e voltar com ponto baixo, tá bom? Então, depois que você fez esse processo, você vai trabalhar de carreiras ida e volta. Então, eu vou e volto, vou e volto, e vou crescendo esse meu trabalho. Então, para girar, eu não faço correntinha. Eu giro o meu trabalho, coloco esse fio da correntinha para trás. E no primeiro ponto, eu começo já a fazer meu ponto baixo. Antes de fazer, é legal que você coloque esse fio para cima do seu trabalho e não dessa forma, olha só. Certo? Você gira, coloca o fio por cima do seu trabalho e já começa a fazer ponto baixo sem precisar de correntinha. Olha só. Ponto baixo. E vou seguir agora trabalhando ponto baixo até o final. Então, se a minha carreira de base eu tinha 10 pontos baixos, a minha próxima carreira eu também vou ter 10 pontos baixos, tá? Cheguei aqui no último, faço um ponto baixo e vou girar novamente, levando esse fio por cima da minha peça. Faço um ponto baixo no primeiro ponto e vou seguir trabalhando ponto baixo novamente até o final. Certo? Alguma dúvida até aqui? Olha só. Quando você passa esse fio aqui na volta, por cima do seu trabalho, não é necessário você subir correntinhas e vai ficar bem retinho aqui a lateral, tá? Então, você vai fazendo ponto baixo. Chegou aqui na última, eu giro o meu trabalho, coloco esse fio por cima e no primeiro ponto eu já volto fazendo um ponto baixo. E olha só como fica bem retinho aqui a lateral. E agora é só seguir trabalhando carreiras de ida e volta de 10 pontos, tá? Vou trabalhando ponto baixo. Cheguei na última, vou repetir o mesmo processo de girar o trabalho. E olha só como ele vai ficando, certo? Ele vai começar a subir e vai ficar bem retinho aqui as laterais, tá bom? Então, para um tamanho RN, eu vou precisar subir aqui em centímetros, tá? Eu vou falar para vocês em centímetros, para você se situar aí no tamanho de centímetros também da cabeça do bebê. Porque quando você recebe uma encomenda, geralmente você pega o tamanho, né, a circunferência da cabeça da criança e aí você começa a tecer o trabalho. Então, você fazendo por centímetros também essa peça vai ajudar muito aí na sua produção, tá? Você não vai ficar presa a uma quantidade de correntinhas, tá? Por quê? Porque às vezes o meu ponto é um pouquinho mais largo, então eu vou precisar de menos carreiras. Às vezes o meu ponto é um pouquinho mais apertadinho, então eu vou precisar de mais carreiras, sabe? Então, eu vou falar para vocês o centímetro que vai ficar aqui do tamanho RN. Então, eu vou mostrar para vocês essa parte já feita para vocês entenderem melhor. Olha só, eu fui subindo carreiras de ida e volta, e eu precisei fazer aqui no total de 35 centímetros, tá? Quando eu dobro o meu trabalho, ele vai ficar exatamente do tamanho desse. Esse é um tamanho RN, que vai até 6 meses, tá? Porque tende a dar uma esticadinha, olha só, ele dá uma esticadinha, então ele não fica arrochado na cabeça da criança,
certo? Então, para o tamanho RN 6 meses, eu fiz 35 centímetros. Agora, você que quer fazer com uma criança maior, de 6 meses até 1 ano, você vai precisar fazer 45 centímetros, tá? Eu vou colocar assim para vocês entenderem melhor. Eu vou precisar fazer 45 centímetros de carreira de ida e volta com 10 pontos. De 5 a 10 anos, você vai fazer 50 centímetros e um tamanho adulto, você vai fazer 58 centímetros, certo? Depois que você fez esses centímetros, você vai passar uma carreira de ponto baixo por todo o seu trabalho. Eu já adiantei aqui o processo, olha só. Então, eu passei uma carreira de ponto baixo por todo o trabalho e vim finalizar com vocês. Então, ó, para cada carreirinha, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo e vou fazendo essa carreira até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, eu faço um ponto baixíssimo, corto o meu fio, deixando longo para fazer uma costura. E vou puxar. E aperto bem, tá? Então, eu fiz a laçadinha, passei o fio por dentro, ele automaticamente dá esse nozinho e não vai soltar mais. Então, eu vou precisar de um pedacinho um pouquinho maior, certo? Depois que você fez essa base, você vai deixar separada para depois montar. E agora, vamos fazer o lacinho, certo? Até aqui tudo ok? Me fala aí se ficou alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários que eu estou acompanhando tudo, tá? E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Seja todos bem-vindos à nossa live. Já vai encaminhando também essa live para mais pessoas, para mais crocheteiras que vai amar fazer essa fofura de faixa. Então, vamos lá. Para fazer o nosso lacinho, o pessoal tá falando que tá tudo ok. Que bom. Que bom que vocês entenderam. Então, para fazer o nosso lacinho, a gente finalizou essa parte, vai deixar o fio longo e vai separar essa primeira parte, que é a parte da base da nossa faixa, tá? Agora, para fazer o lacinho, é bem simples também. Eu vou pegar o fio novamente. Olha só. Vou dar um nozinho aqui na ponta. Um nozinho corrediço, tá? E agora, para fazer o lacinho, você vai também fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntinhas. Ao contar da agulha, na segunda correntinha, eu volto com um ponto baixo. Então, sempre quando eu falo ao contar da agulha, essa é a laçadinha e essa aqui é o primeiro ponto e esse é o segundo. Então, no segundo ponto baixo, eu volto fazendo ponto baixo. E agora, eu vou voltar fazendo ponto baixo até o final. Então, se eu tenho 11 correntinhas, volto na segunda com ponto baixo, eu vou ter no total 10 pontos, tá? 10 pontos baixos. E vou trabalhando aqui até chegar na minha última correntinha. Olha só. Cheguei aqui na minha última correntinha, eu vou fazer o mesmo processo de girar. Passo o fio por cima, pego no primeiro ponto e volto com ponto baixo, tá? Vocês viram que o fio Stylo da nova coleção das linhas corrente de outono e inverno, ele é um pouquinho mais grossinho, ele é um tex um pouquinho mais grossinho. Quando você vai fazendo o seu crochê, o seu amigurumi também, que ele dá para fazer super amigurumi com ele, os pontos ficam maiores. Isso faz com que sua peça
cresça muito mais rápido sem precisar de muitas carreiras. Então, essa coleção de outono e inverno da Linhas Corrente foi pensada para vocês, mulheres inteligentes, que querem praticidade na hora de fazer suas peças, né? Então, quando você está fazendo peças para encomenda, a gente precisa de rapidez, praticidade. Então, esse fio Stylon da nova coleção de outono e inverno foi pensado nisso, não só o fio Stylon da Linhas Corrente, mas como todos os fios da nova coleção Smart Chic de outono e inverno, tá? Então, é um fio mais grossinho e faz com que renda muito o seu trabalho, então ele é bem legal. Então, voltando aqui para a nossa aula, aqui é a base do nosso lacinho, então eu fiz 11 correntinhas, voltei com ponto baixo, e agora de altura eu vou subir 14 carreiras, tá? Carreiras de ida e volta. Da mesma forma que fizemos a base do nosso turbante, tá? Então, é só seguir fazendo os pontinhos baixos, certo? Olha só. E olha só que lindo que fica e super macio. Vocês não têm noção a maciez que é esse fio. Então, você que quer adquirir esse fio incrível, já está disponível no site Bazar Horizonte, tá? Toda a coleção, todas as cores do fio Style, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu trouxe para vocês também mais duas opções de cores, tá? Para mostrar para vocês. Tanto esse rosinha como um tom de bege, um tom de azul. Eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? Então, ele é incrível. Tenho certeza que vocês vão amar usar ele aí nas suas peças de outono e inverno. Para gorrinho, sapatinho. Dá para fazer muita, muita coisa mesmo utilizando esse fio. Então, vamos lá. Aqui no nosso lacinho, eu subi algumas carreiras para vocês entenderem como funciona o processo. Então, eu fiz 11 correntinhas, voltei na segunda com ponto baixo, então eu fiz um total de 10 pontos baixos. E agora é só subir carreirinhas retas de ida e volta por 14 carreiras, tá? Eu adiantei o processo aqui para mostrar para vocês. E olha só como ele vai ficar. Deixa eu mostrar aqui. Ó, o tamanho que ele fica. Esse fio estalho dá super para fazer tricô, tá? A agulha recomendada para fazer no tricô, deixa eu olhar aqui para vocês, é assim de 5 a 7, tá bom? Então dá para fazer tricô, dá para fazer cachecol, dá para fazer várias coisas, casacos, e aí onde a sua criatividade for, tá bom? Então, esse é o tamanho do nosso laço, ele vai ficar dessa forma. Agora, para dar o acabamento, eu vou passar uma carreira por toda a peça, ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, aqui na quina, eu sempre coloco 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora, para cada carreirinha, eu vou descer fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo. Até chegar lá no final. Então, para cada carreira, um ponto baixo. Olha só. Ele vai deixando o acabamento perfeito. Então, eu sigo trabalhando um ponto baixo até chegar no final. Cheguei aqui no final, faço mais um ponto no mesmo pontinho de base. E agora é só seguir trabalhando a parte de cima, tá? Então, eu vou passar essa carreira de ponto baixo em todas as laterais do nosso quadrado, do nosso laço, certo? Alguma dúvida até aqui? Esse tamanho que eu estou fazendo é um tamanho RN, tá? Mas você pode fazer aí tamanhos maiores. Então, dá para fazer de 1 ano, dá para fazer 5 anos, até 5 anos. E dá para fazer adulto também, que eu tenho certeza que fica lindo. Além desse lacinho, dá para você fazer outro modelo
de faixa, utilizando esse mesmo padrão. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, fique aí, aguardem, que eu vou mostrar, além desse modelo de lacinho que eu trouxe para vocês, outra versão utilizando esse mesmo padrão de receita. Então, dá para você fazer aí, opa, deixa eu focar, dois modelos com o mesmo padrão, tá? E acrescentar ainda mais no seu catálogo de amigurumis e de peças infantis. Olha só. Tô chegando aqui no final. Cortei aqui o excesso do fio. Cheguei aqui no final, faço um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio. Cortei o meu fio, puxo, coloco aqui para a parte de trás e com o auxílio da agulha mesmo, com a agulha tapeçaria, eu vou esconder esse fio, tá? Então, passa aqui por baixo dos pontos baixos. Olha só, vou passando. Puxo. E essa parte vai ficar assim, com acabamento bem legal. E agora é só cortar o excesso. E está mais um quadradinho pronto, que é o quadradinho que eu vou fazer o nosso lacinho. Feito ele, eu vou deixar separado. E agora vamos fazer o centro do nosso laço, tá? Para o centro do nosso laço, ele é muito simples também. Eu vou seguir sempre esse mesmo processo de subir correntinhas, voltar com ponto baixo. A única diferença vai ser a quantidade de pontos que vamos ter e a quantidade de correntinhas também. Então, no lacinho, eu subi 11 correntinhas e voltei com 10 pontos baixos e subi aqui 14 carreiras de ponto baixo. Agora, no meio do laço, eu também vou fazer esse processo de correntinha. Então, eu vou dar um nozinho corrediço e vou subir no total de 13 correntinhas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 13 correntinhas. Vou voltar na segunda com ponto baixo. E sigo trabalhando aqui minhas carreiras. Minha carreira de ponto baixo, pegando apenas a alcinha de fora da nossa correntinha. Olha só. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Estou acompanhando aqui os comentários de vocês, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aqui nos comentários que eu estou lendo todos. Olha só. Finalizei as minhas 13 correntinhas, voltei na segunda com 12 ponto baixo. Se eu quero esse meio desse laço um pouquinho mais grosso, eu faço mais uma carreira de ponto baixo. No meu caso aqui, eu não vou precisar fazer o meio um pouquinho mais grosso, então eu faço um nozinho, né? Então eu faço uma correntinha, corto o meu fio, deixando ele longo, e puxo por dentro dessa correntinha e aperto. Quando eu faço esse processo, dá esse nozinho e ele não vai soltar mais, tá? Então, esse fio aqui, você vai fazer o acabamento dele, tá? Escondendo com a agulha de tapeçaria. Deixa eu pegar aqui. A agulha de tapeçaria são essas agulhas aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é um modelinho em plástico, mas tem em metal também, tá? E ela tem esse buraquinho um pouquinho maior para poder passar o fio. Então,
eu vou pegar o fio da correntinha e vou esconder o meio do nosso laço. Então, para esconder, eu passo por baixo de alguns pontinhos baixos, puxo e já posso cortar o excesso. Olha só. Cortei o excesso, ele vai ficar assim. Deixa eu ver se tá focando. Oi, oi, oi. Me fala se tá dando para ver bem. Deixa eu tentar focar aqui. Sejam todos bem-vindos, quem tá chegando agora. Pronto, consegui focar. Então, olha só, o meio do laço ele vai ficar assim, ó. Ô, Helena, eu tô vendo que tá ficando um pouquinho desfocado, mas me fale aí se tá dando para entender bem, tá? Caso vocês não estejam entendendo, é só falar aqui nos comentários que a gente volta o processo para vocês, tá bom? Então, o meio do laço eu fiz 13, voltei com 12 pontos baixos e deixei o fio longo aqui para fazer a costura, tá? Agora, com todas as partes finalizadas, eu vou começar a montar a nossa faixa, tá bom? Vou deixar ela aqui um pouquinho para cima para não atrapalhar. E o primeiro passo para poder montar, eu vou pegar a nossa base do nosso turbante, que é essa parte maior que fica aqui na cabeça, certo? Então, eu vou pegar esse fio, eu deixei longo, vou passar aqui na agulha de tapeçaria. Certo? E vou unir essas duas pontas assim. E vou fazer uma costura de alinhavo aqui na parte de cima. Então, eu vou pegar um pontinho do lado e um pontinho do outro. E vou puxar. Um pontinho do lado, um pontinho do outro. E vou puxar. E vou fechar o nosso turbante. Olha só. Um pontinho do lado e um pontinho do outro. E vou estar costurando. Olha só. Pego um pontinho de um lado, um pontinho do outro e vou costurar. Um pontinho do lado, um pontinho do outro e sigo costurando. Certo? Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou formar essa laçadinha e vou passar a agulha por dentro para poder dar um nozinho e não soltar mais, tá? E ele vai ficar assim, certo? Depois que eu fiz esse processo, eu não corto o meu fio e agora eu vou franzir bem rente onde tá essa costura, tá? Por que onde tá essa costura? Porque quando eu franzir, ela vai ficar escondida e o acabamento aqui na parte de trás vai ficar perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar a agulha de tapeçaria fazendo uma costura, olha só. De cima para baixo, de cima para baixo, bem rente onde eu fiz a junção. Vou puxar e quando eu puxo, eu já vou franzindo esse turbante. Olha só. Ele tá assim. E eu puxo e ele vai franzir, certo? Franzir, eu vou segurar bem e vou dar uma volta aqui no centro desse franzido. Com o mesmo fio que tá na agulha, tá? Eu não soltei o fio ainda. Puxo, aperto bem, pode puxar, tá? Que o fio
estalho, ele é bem firme, então não fica com medo de puxar. Fez esse franzido, puxo bem. Agora eu vou dar o acabamento em cima da peça. Por que em cima e não embaixo? Porque na parte de cima a gente vai colocar o lacinho, então ele não vai ficar vendo. E aqui na parte de trás vai ficar um acabamento perfeito, certo? Então, eu vou dar alguns nozinhos. Olha só. E lembra que eu falei para vocês no começo da nossa live que esse modelo dá, com esse mesmo padrão dá para fazer 2, 3 modelos? Olha só. Depois que eu cortei isso aqui, para você que quer fazer um turbante para adulto, praticamente já está pronto. Olha só que lindo que fica o modelinho para adulto. Tanto pode usar assim, como pode usar assim na parte da frente, que fica lindo também, certo? Então, esse modelinho dá para fazer um modelo adulto também. E outro modelo também, em vez de 2 modelinhos, vou montar 3 aqui com vocês, é com esse meio do laço, você fazer também e colocar aqui no meio, olha só. Que lindo que fica também costurando. Já faz mais um modelinho aí de faixa bandana para acrescentar no seu catálogo, utilizando o mesmo padrão. Olha só que legal. Mas como eu estou mostrando para vocês um modelinho infantil, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para colocar o lacinho. Então, fiz aqui o franzido, separo minha peça e vou voltar aqui com esse quadradinho para fazer o nosso laço. Pego um fio e coloco, passo na agulha, dobro aqui ao meio para centralizar e vou fazer também uma costura de alinhavo de zigue-zague no meio do nosso quadrado, olha só. Puxo o meu fio. Eu gosto sempre de prender esse fio que está aqui, então com auxílio da agulha de crochê, eu puxo e puxo novamente, formando um nozinho, olha só. Prendi aqui a pontinha, agora é só franzir o nosso laço. Puxo bem, coloco esse fio aqui que eu deixei de acabamento para trás, e depois que eu franzi com esse mesmo fio onde eu costurei, eu vou passar aqui no meio, tá? Esse fio aqui é o fio que eu acabei de prender, então eu levo aqui para trás. E agora eu vou dar uma voltinha aqui no meio, arrochando bem para formar o nosso lacinho. Olha só que lindo que ele fica. Quanto mais apertado você fizer aqui, mais juntinho ele vai ficar. Se você quiser um lacinho mais largo, você pode dar voltas mais folgadas, tá? Que dá super certo também. Então, depois que eu firmei bem, para ficar bem preso, aqui na parte de trás, eu vou pegar esse fio inicial e o fio final e vou dar um nozinho só para prender. Dei o nozinho, corto o fio menor. Certo? E com esse mesmo fio, eu vou levar esse fio aqui para prender a faixa. Então, eu pego a minha faixa, tá? No mesmo canto onde eu fiz esse franzido da faixa, eu vou colocar o franzido do lacinho. Então, eu coloco sobre esse franzido dessa forma. Certo? Então, eu pego aqui, coloco bem no meio, ó, com o mesmo fio. E puxo. Puxei bem aqui. Dou uma volta pegando o lacinho e a faixa, olha só. Aperto bem para não soltar. Dou mais uma volta. E aqui na parte de baixo, eu faço o acabamento, tá? Eu vou dar um nozinho
para prender esse fio. Esse nozinho pode ficar aqui na parte de baixo, porque eu vou colocar a parte do laço, então ele vai ficar bem preso e não vai ficar aparente. Dei 2 nozinhos, puxo bem e já posso cortar o excesso. Cortei o excesso, vou arrumar aqui e olha só o lacinho preso, como ele fica lindo. Dessa forma, eu já acho que fica lindinho, fofinho, mas para ficar ainda mais fofo, eu vou colocar o meio do nosso laço, tá? Então, eu sempre deixo esse fio longo para poder prender, costurar, e não precisar você estar cortando o fio para poder costurar. Então, eu sempre deixo nos acabamentos esse fio longo para poder facilitar aí na hora de produzir, certo? Então, com esse fio, com esse pedacinho do meio, eu vou colocar aqui no centro do lacinho e levo lá para trás. Se você preferir, você pode desvirar a peça para facilitar. E vou unir as duas pontas com uma costura. Peguei aqui um pontinho da ponta, um pontinho da outra ponta e vou puxar. Um pontinho da ponta, mais um pontinho e puxo. Esse meio não precisa ter tão firme quanto eu quero prender o laço, tá? Como o laço. Por quê? Porque ele aqui é só mais para dar um charme, então não precisa ficar muito firme, tá? Você dá algumas voltinhas, passo o fio aqui por baixo e já posso cortar o excesso, certo? E essa parte ela vai ficar bem rente, olha só. E na parte da frente ele vai ficar aqui centralizado do nosso laço. Então aqui é só ir arrumando para ficar bem certinho. Boa tarde para quem está chegando agora. Sejam todos bem-vindos à nossa live em parceria com as linhas corrente. Na aula de hoje eu estou te ensinando a fazer um turbante lindo, super fofinho, modelinho infantil. Mas na aula eu passo para vocês também os centímetros para você que quer fazer um modelinho maior, né, para criança maior. Esse é um modelinho de 0 a 6 meses, né? Modelinho RN, recém-nascido, até 6 meses, mas você pode fazer um pouquinho maior também, que dá super certo, tá? Então, depois que eu fiz o acabamento aqui, a nossa faixa turbante ficou assim, prontinha e super fofa. Olha só. Ela é super macia, o acabamento aqui ficou perfeito, olha só. Então, para a criança, o fio Stylo da nova coleção da Linhas Corrente é perfeito, porque ele é muito macio, então não tem aquela preocupação de ser um fio grosso para a criança, tá? Então, é um fio incrível, incrível, vale muito a pena vocês conhecerem. E essa foi a faixinha turbante, tá bom? Então, revisando para vocês os centímetros, para você que quer fazer um tamanho maior, tá? Do que essa, para você que quer fazer um tamanho adulto também, dá super certo. Ficou lindo, né? Ah, muito obrigada. Para você que quer fazer um tamanho maior, olha só, vou passar as medidas para vocês, tá? Então, prestem bem atenção. Para fazer o tamanho RN 6 meses, que é esse tamanho que eu trabalhei aqui com vocês, eu precisei fazer 35 centímetros de comprimento, a nossa base, tá bom? É a nossa faixa, certo? Eu vou colocar ela assim, do ladinho, para facilitar para vocês o entendimento. Essa faixa aqui, eu precisei fazer 35 centímetros. Para um tamanho de 6 a 1 ano, eu vou precisar fazer 45 centímetros de comprimento, tá? De 5 a 10 anos, 50 centímetros. E um tamanho adulto, 58 centímetros, que dá super certo, tá? Ele fica assim, ó, muito fofinho e tem essa elasticidade aqui, que vai ficar super confortável aí no bebê e na criançada para o outono e inverno, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês novamente
o fio que eu utilizei para fazer essa peça é o fio Stylo da nova coleção de outono e inverno da Linhas Corrente, tá? Da nossa coleção Smart Chic. É um fio lindo, super fofinho, um fio 100% acrílico. Eu trouxe para vocês nessas três cores que eu acho linda, né? Tem essa cor mais rosinha para fazer para menina, tem essa cor azul, tem o nude também, que ele é lindo, mas a cartela do fio Estalho está incrível e você encontra todos os fios da nova coleção de outono e inverno aqui no Bazar Horizonte, tá? O site já está recheado com todas as novidades da coleção, então vale muito a pena você conhecer esse fio, adquirir e fazer aí para as peças infantis de vocês, as peças de adulto também, que fica super lindo, tá? Deixa eu mostrar mais de pertinho o fio para vocês. Olha só. Como ele é lindo, tá? Ele é 100% acrílico. Nesse novelo tem 130 metros, tá certo? A agulha recomendada é de 5 a 7 milímetros para o crochê, tá bom? Para tricô, 5 a 7 centímetros, tá? Milímetros. E o texto dele é um pouquinho mais grossinho, olha só, é 769. Então, faz com que você trabalhe poucas carreiras, né? Seu trabalho renda bastante. E ela tem essa maciez incrível. E só vocês sentindo vão entender o quanto é incrível essa coleção, tá? Esse fio estalho da nova coleção. Eu trouxe apenas essas cores para vocês, mas no site Linhas Correntes vocês encontram cores lindas, 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 que eu sei que vocês vão amar. Cores mais fortes, né, como laranja, como a cor marsala, umas cores mais fortes. E eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí no ateliê de vocês, né, as peças confeccionadas com fio estalho, porque traz essa maciez incrível aqui, tá? Então, eu vou falar com as meninas para deixar para vocês a receita completa disponível da nossa faixa, tá? Então, você consegue acessar a receita no blog do Bazar Horizonte, a receita completa da nossa faixa. Para quem chegou atrasado, não conseguia assistir a aula, eu vou deixar para vocês, tá bom? E vale muito a pena você entrar lá no site Bazar Horizonte, adquirir os fios da nova coleção, que já está fazendo o maior sucesso. Esse é apenas um fio da coleção, então tem vários fios incríveis. Eu vou trazer muito passo a passo legal para vocês com esses fios e mostrar também as características deles e tudo mais, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficar salva aqui também, vou deixar salva aqui no Instagram, tá bom? Então, você que está assistindo na aula gravada, deixa seu comentário, já envia também essa live para mais crocheteira que vai amar fazer essa peça e acrescentar aí no catálogo de outono e inverno, que já está chegando, então a gente tem que começar a produzir as nossas peças, né? Então, essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Estou muito feliz, foi muito bom passar esse tempinho com vocês. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. E qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar lá no perfil Ana Raquel Crochê, que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Tá bom? Então, um cheiro bem grande e até a próxima aula.